Imensa alegria estar com você mais uma vez no nosso programa Encontro com a Esperança. Hoje leremos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Hoje o nosso tema é a perseverança do Evangelho. E o texto nos diz que o Evangelho de Cristo deve nos levar à perseverança. A palavra no original para perseverar significa ter paciência, manter-se no caminho, perseverar, caminhar com paciência, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Se você creu no Evangelho, precisa perseverar nele. Muitas pessoas dizem que um dia creram, mas depois mudaram totalmente o rumo de suas vidas e passaram a viver de forma totalmente desvirtuada e contrária à palavra de Deus. Ou seja, de fato não creram no Evangelho de Jesus. Essa pessoa se converteu foi a si mesma, mas não se arrependeu de seus pecados. Quem se entrega a Jesus, quem o ama de verdade, não mais viverá na escravidão do pecado. O crente até pode tropeçar, mas o pecado já não mais terá domínio sobre a sua vida e muitas vezes lhe causará ânsia de vômito. Quando você pecar, o Espírito Santo te convencerá do pecado e você se entristecerá. Você tropeçará para que seja humilhado e para que veja quem você é sem Jesus. Mas o pecado não será mais a regra na sua vida. Ele é acidente. Quem tem o controle total agora da sua vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz aos Coríntios que eles precisavam perseverar. Todos temos que perseverar em seguir a Jesus. Só perseveramos no Evangelho pela graça do Senhor nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Neste texto de Tito 2, 11 a 14, o apóstolo Paulo nos ensina que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as classes de pessoas, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Se você tem Cristo, já foi salvo e vai renegar o tipo de vida que tinha antes. Vai abandonar a impiedade e as paixões mundanas e carnais. Elas não vão mais dominar a sua vida. Você viverá pela graça de Deus de maneira sensata, justa e piedosa. Se você vive entregue às paixões mundanas, pode ser um sinal de que tenha se convencido de que tem Deus no coração. Mas talvez você não seja convertido a Jesus. É necessário se arrepender de seus pecados hoje. Senão, você não será salvo, não será perdoado e não irá para o céu. Você precisa perseverar no Evangelho. No século XVI, houve um monge agustiniano alemão, grande estudioso da teologia e também tinha doutorado. Ele era um homem tremendamente estrito, realizava as penitências muitas vezes, mais do que qualquer outro açoitava as próprias costas. Nas noites mais frias da Alemanha, querendo sofrer porque achava que ganharia a salvação assim, dormia sem cobertor e por várias vezes ficou terrivelmente doente. Esse monge era Lutero. Aquele homem jovem, com uma vida tão sofrida, foi questionado certa vez se amava a Deus. Ao que respondeu que em muitos momentos ele odiava a Deus, pois enxergava o Senhor como um perverso juiz, pronto a destruí-lo e fazê-lo pagar por seus pecados, pois era incapaz de satisfazer a Deus e obedecê-lo corretamente. Aquele monge continuou ali na idade das trevas, tentando buscar a Deus, e então começou a expor na sua igreja a carta de Paulo aos Romanos. E enquanto expunha essa carta à igreja de Wittenberg, Lutero lê Romanos 1, 16 e 17, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero então entendeu que nenhuma obra que ele faz pode ganhar a salvação para si mesmo. Que Cristo Jesus foi quem conquistou a salvação com sua obra perfeita na cruz do Calvário. E assim Lutero crê em Cristo e de repente a luz do evangelho brilha nas trevas, na escuridão daquela alma. Aquele homem deprimido, triste, execrado, se torna um homem alegre, cheio do Espírito, cheio da vida de Deus em seu coração. Lutero se torna um dos maiores pregadores e teólogos da história da Igreja de Jesus. Ele traduziu a Bíblia para o seu idioma e alguns dizem que o idioma alemão moderno foi forjado por meio da tradução da Bíblia realizada por Lutero. O que creu, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja do castelo suas 95 teses. Então, quando o Papa envia a bula de excomunhão de Lutero, ele, sendo monge e doutor em teologia, pega a bula do Papa e a queima em praça pública. Assim ele persevera. Quando ele é chamado para comparecer diante do imperador do Império Romano Germânico, descendente do trono da Espanha e eleito imperador da Alemanha, Carlos V, e também diante do núncio papal, eles reúnem os livros de Lutero e o ameaçam de morte, perguntando se ele nega os seus escritos. Lutero ficou com medo, pediu para orar uma noite, foi para uma cela, pediu o auxílio do Senhor, e após uma noite de terrível luta espiritual, no outro dia de manhã perguntaram-no se ele negava tudo o que tinha escrito. Ele respondeu que, a menos que fosse convencido pelas Sagradas Escrituras ou por qualquer argumento de razão, não iria contra a palavra de Deus, nem contra a sua consciência. Ele só não foi morto pelo imperador naquele momento, porque Deus é bom. E Lutero conseguiu fugir, traduziu a Bíblia e pregou o Evangelho para a honra e glória do Senhor. Lutero perseverou. Você também precisa perseverar. Não adianta dizer que um dia creu e viver como um demônio, como um pagão, ser um frio espiritual, alguém que não ora mais e cujo coração não queima de amor por Jesus. Ser alguém que se engana a si mesmo e acha que engana a Deus, vivendo uma vida hipócrita e cheia de pecado. Você precisa perseverar. Deus vê tudo, Ele conhece tudo. De Deus você não pode zombar. Se você tem vivido uma vida fria, morna, suja, uma vida de hipocrisia e pecado, o Senhor manda nesse dia que você se arrependa e persevere no Evangelho de Jesus. Não dá para brincar de ser crente. É necessário se manter firme na palavra e caminhar todos os dias da sua vida com a pessoa maravilhosa de Jesus. Se você pecou, a palavra maravilhosa de Jesus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão para você. Arrependa-se. Clame a graça do Senhor. O Senhor te perdoará e preste atenção. Ele transformará a tua vida. Ele não te deixará do jeito que você está. Que poderoso é o Evangelho de Cristo Jesus. Que você se entregue de corpo e alma ao Evangelho. Que ele seja o maior amor de sua vida. Que você seja centrado, quebrantado, dominado e transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você receba a salvação que há somente em Jesus, para a glória de Jesus. Amém.